Graça e paz a todos, eu me chamo Emerson Ferreira, sou seu professor do INTEPRE, o Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião. É muito bom tê-lo conosco para mais uma aula e eu gostaria de te dizer, se prepara, pois o conteúdo ou os próximos conteúdos nós iremos abordar mais necessariamente dentro desse tema vai ser muito relevante para o seu conhecimento, aprofundamento e estruturamento bíblico. Meus amados, nós queremos nessa oportunidade, eu acredito que nas próximas 2, 3 ou 4 aulas, nós iremos abordar um dos assuntos que é a espinha dorsal desta matéria, a saber, de bibliologia. Nós queremos falar sobre cânon. Aliás, falaremos sobre cânon, canonização e canonicidade. Dentro do processo, certamente você vai aprender a diferenciar cânon, canonização de canonicidade. Em termos práticos, aliás, o que vem a ser cânon? Cânon é uma expressão do hebraico, é kanet, ou do grego canon, que significa vara ou uma vara de medir. Em termos religiosos, denota regra, padrão. O conceito primaz dentro do ambiente religioso, a palavra cânon significa padrão. Dentro do Novo Testamento, essa expressão cânon, ela vai aparecer por pelo menos 3 vezes. E uma dessas vezes encontra-se em Gálatas, capítulo de número 6 e versículo de número 16. Quando nós falamos de cânon, nós estamos falando de estrutura, nós estamos falando de uma organização, uma estrutura fechada, um catálogo de livros que foram reconhecidos como inspirados pela igreja. Aliás, em termos bastante práticos, cânon é a nossa Bíblia. Eu carrego um cânon chamado de cânon protestante. Em termos gerais, acredito até para fundos didáticos ou fins didáticos, fica muito mais fácil a gente assimilar. Então, cânon é a minha Bíblia Sagrada. Quando a gente fala de cânon, é importante você entender que existem vários tipos de cânon. Para esta oportunidade e dentro do nosso curso, nós queremos abordar prioritariamente 3 tipos de cânon, a saber, o cânon judaico-palestino, o cânon católico e o cânon protestante. Obviamente que esses não são os únicos 3 tipos de cânon existente. Só para sua informação e para sua cultura, existem também o chamado cânon armênio, o cânon copta, um cânon anglicano, o cânon ortodoxo grego e muito mais outros cânons existentes. Percebe-se que a expressão, o termo cânon, está muito próxima a uma determinada região do país. É isso mesmo. Este cânon recebe esses nomes, copta, armênio, etíope, dado ao grupo de igrejas que aceitam e têm este cânon como regra de fé e prática. E quais são as principais diferenças destes cânons que eu acabei de citar? A quantidade de livros neles existentes. Por exemplo, o cânon copta e o armênio beira 100 livros. Na nossa Bíblia nós temos 66 livros, então pensa, é um documento, é uma Bíblia com mais de 100 livros. E quais seriam as origens destes livros? Nós não queremos entrar a fundo nesse assunto, mas só para você entender, esses livros são, boa parte deles, livros apócrifos ou livros deuterocanônicos, ou então livros ou pseudoepígrafos. Então, eles acoplam em sua Bíblia esses 3 tipos de escritos sagrados, os apócrifos, os deuterocanônicos e os pseudoepígrafos. Não se preocupa com esses termos, pois nas próximas 3, 4 aulas nós nos ocuparemos muito com esse tema e a gente vai, no tempo oportuno, explicitá-los, explicá-los, cada um deles.
Então, basicamente, esta é a diferença dos mais variados cânons ou bíblias existentes. Para o nosso estudo, nós iremos nos focar em 3 cânons principais, a saber, o cânon judaico-palestino, o cânon católico e o cânon protestante. Aliás, esse terceiro grupo, cânon protestante, é exatamente onde nós, evangélicos, estamos inseridos, comumente conhecido como a Bíblia dos crentes ou a Bíblia evangélica. Antes de nós adentrarmos nesse assunto de cânon propriamente dito, que vai ficar reservado para a próxima aula, aula 9, eu quero antes abordar um tema aqui que você precisa entender que o cânon, ou a Bíblia, ela está disposta de uma forma estrutural com que eu possa entender os assuntos, o conteúdo e o processo cronológico onde ela está inserida. É assim que acontece quando você abre a sua Bíblia. Você vai perceber que os livros eles estão dispostos, eles estão organizados de uma forma lógica e cronológica, a grosso modo, a fim de facilitar o nosso conhecimento ao ambiente histórico e ao momento histórico em que cada um daqueles livros eles aconteceram, onde cada passagem vai me diagnosticar, vai me precisar entender qual o momento histórico onde ocorreu cada passagem. O que é isso? Isso nós denominamos de estrutura bíblica. É sobre isso que nós queremos falar introdutoriamente nessa aula 8. Estrutura bíblica dos escritos sagrados. Vamos lá. Inicialmente, nós precisamos entender que o cânon judaico ele tem algumas diferenciações dos demais 2 cânons, a saber, o cânon católico e o cânon protestante. O cânon judaico ele vai trazer um pano de fundo, ele está organizado em 24 livros. Flávio Joséfo, que foi contemporâneo dos tempos de Jesus, muito bem quisto entre os estudiosos da Bíblia Sagrada, dado a precisão de suas informações, como por exemplo o livro História dos Hebreus, é um dos livros mais profundos, um dos livros mais didáticos, a fim de nos informar, nos fornecer os dados, os acontecimentos nos tempos de Jesus Cristo. Este mesmo Flávio Joséfo, ele vai dividir, ele vai organizar este cânon judaico em 22 livros. Originalmente são 24, mas ele o faz em 22, pois com a finalidade básica de igualar o número 22 com a quantidade de letras existentes no alfabeto hebraico. E como ele faz isso, professora? Ele simplesmente arranca, subtrai 2 livros da Taná, da Bíblia Sagrada Hebraica? Não. Ele faz um agrupamento diferenciado. Como ele faz isso? Ele une, ele funde os 2 documentos, que é o livro do profeta Jeremias com o livro Lamentações de Jeremias. Originalmente são 2 rolos distintos, ele funde em um único rolo. E ele faz isso em uma outra ocasião, que é o livro de Juízes com o livro de Ruth. Ele funde esses 2 materiais, tendo unicamente um único livro. De 24, você cai para 22, a exata quantidade de letras do alfabeto hebraico. Isso é só para sua curiosidade. Mas a pergunta que quer dizer é, se o cânon judaico, é importante dizer que o cânon judaico vai diferenciar-se dos demais cânon católico e protestante, pois o cânon judaico não aceita os 27 livros, que é o cânon do Novo Testamento, que está contido na Bíblia católica e na Bíblia evangélica, o cânon católico ou o cânon protestante. Pois nós sabemos, do pano de fundo histórico, os judeus não recebem ou não receberam Jesus como Salvador. Então, todas as histórias narradas que vai falar do seu nascimento, do seu messiado, sua obra, a ressurreição, para eles são lendas folclóricas ou mitos fundantes que não têm o valor de canonização. Então eles não aceitam,
Para eles, o cânon encerra-se em Malaquias, o último livro do cânon da Bíblia hebraica. Mas difere-se também na quantidade de livros, pois no cânon hebraico, ou na Taná, e aqui deixa eu explicar o que é a Taná. Você pode perguntar, professor, o que é Taná? A Taná, ela é nada mais nada menos do que a Bíblia hebraica do judeu. Chamado de Antigo, Velho ou Primeiro Testamento, a palavra Taná, ela é um acróstico de 3 letras. É o Tav, de Torá, é o Nun, de Neviim, e o Kaf, de Ketuvim. A palavra Taná é derivado da junção dessas divisões, assim formando a palavra Taná, ou acróstico Taná, a junção de Torá, Neviim e Ketuvim, conforme você vê aí na sua tela. Então, a Taná, que é a Bíblia hebraica do judeu, ela contém apenas o Antigo Testamento bíblico. Mas, além dessa diferença, ela também vai possuir uma diferença na quantidade. Ou, na verdade, você vai entender que não é quantidade, mas sim a estrutura organizacional ela é diferente. Você pode perguntar, mas professor, o Antigo Testamento da nossa Bíblia, ele vai possuir 39 livros. Por que na Bíblia judaica ou no cânon judaico vai aparecer apenas 24 livros? Há uma subversão aí de alguns livros? Na verdade, não. Na verdade, eles estão dispostos de forma diferente. Deixa eu citar para você. Professor, ainda não estou conseguindo entender. Veja aí na sua tela. Você vai observar que tem 3 divisões básicas: lei, profetas e escritos. Percebam que a lei ela é idêntica à nossa estrutura que nós temos, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quando chega na parte dos profetas, ou do hebraico Neviim, já há uma diferenciação. E atente-se para os detalhes de quantidade e quais são os livros que ocupam este quadro de livros proféticos. Veja bem, os profetas anteriores e profetas posteriores. A diferença já começa aí. Nos livros, ou no quadro de livro profetas, ou livros proféticos, eles subdividem-se em 2 agrupamentos básicos, os profetas anteriores e profetas posteriores. E vocês vão perceber que tem alguns livros aqui que não faz parte da nossa estrutura organizacional da Bíblia, do cânon católico e do cânon protestante, que é, por exemplo, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Os 12 aqui é exatamente os 12 profetas menores. Joel, Amós, Miqueias, Jonas, Abacuque, Naum. Então, esses 12 livros que estão agrupados dentro do cânon católico e do cânon protestante, que nós denominamos de 12 livros, dentro do cânon e da estrutura organizacional judaica, é apenas um único livro. Na terceira parte aí, escritos. É bem importante te dizer que esta divisão já era muito bem aceita e muito bem entendida já nos tempos do Novo Testamento. Aliás, Jesus menciona esta estrutura organizacional bíblica do Antigo Testamento, a saber, da Taná, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24 e verso de número 44, você vai perceber que Jesus vai fazer esta mesma divisão, lei, profetas e escritos. Perceba aí na sua tela, nessa terceira parte, que aparece escritos, ou no hebraico ketuvim, os livros poéticos. Esta classificação de livros escritos, ela está subdividida em 3 classes de livros distintos. Livros poéticos, os chamados 5 rolos, que era o merigote,
que eram os hinos entoados em festas específicas da nação de Judá, e os denominados por eles de livros históricos. Então você percebe aí que nos escritos vão ter livros poéticos, que são Salmo, Provérbios e Jó. Entre os 5 rolos do Merigote, que eram cantados em festas específicas, nós iremos ter Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes. E eles possuem apenas 3 livros que eles denominam de históricos, a saber, Daniel, Esdras e Neemias, que para eles é um único livro, e o livro de Crônicas, a saber, um único livro também, que difere da nossa Bíblia, do cânon católico e do cânon protestante, que nós denominamos ou contabilizamos 2 livros de crônicas. Para resumir, a Bíblia hebraica, ou a divisão hebraica, a Taná do Antigo Testamento Bíblico, ela é diferente apenas na sua estrutura organizacional. Não é que a Bíblia evangélica ou a Bíblia católica, no conceito de Antigo Testamento, tenha mais livros. Possuem o mesmo conteúdo bíblico ou o mesmo conteúdo escriturístico. O que vai diferenciar é a forma como que eles estão organizados. Por exemplo, que eu acabei de citar, os 12 que nós temos na nossa Bíblia, na Bíblia hebraica é apenas um único livro. E aí você vai entender um pouco mais porque que o cânon hebraico, palestino, vai ter apenas 24 livros e o nosso cânon do Antigo Testamento tem 39 livros. Esta é a diferença. Não é em termos de conteúdo, é em termos de organização estrutural de cada um dos livros. Vamos passar um pouquinho para frente e nós vamos agora ver o cânon do Antigo Testamento. Conforme aparece aí na sua tela, o cânon do Antigo Testamento e mais precisamente o cânon católico. O cânon católico ele vai apresentar 46 livros. Obviamente, você que é um bom leitor da Bíblia Sagrada, você sabe que a Bíblia possui no Antigo Testamento 39 livros. É porque a Bíblia, ou o cânon católico, tem a inserção, ela vai inserir 7 novos livros e 4 adições de textos ou de livros que nós já temos no nosso cânon protestante. Nós iremos falar a respeito das características, quais são esses livros adicionais de uma forma um pouquinho mais detalhada, mas só para você entender que estes livros que estão disponíveis no cânon católico foram todos eles escritos no chamado período interbíblico, os 400 anos de silêncio profético. Então, todo registro que foi escrito neste contexto, ou nessa época, não foram aceitos pelos judeus, pois entende-se que o silêncio profético, ou melhor dizendo, que o momento da inspiração dos profetas durou até o escrito de Malaquias. A partir dali, todo escrito tinha sua importância histórica, mas não tinha sua validade e sua aceitação canônica. Então você vai perceber, a estrutura ela é similar, conforme aparece aí, tem os mesmos livros, né, tanto do cânon hebraico, como do cânon protestante, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Há uma pequena diferença, você já vai perceber nos livros profetas, mas vamos lá por ordem. A lei vai possuir 5 livros, em poesia são mais 5 livros, idêntico aos 5 livros que nós temos no cânon protestante e no cânon hebraico. No livro de história também vão ter exatos 12 livros, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Essa divisão dos livros históricos em 12 é a exata divisão que nós temos no cânon protestante. Perceba que vai diferenciar do cânon hebraico, porque aqui você vai perceber a disposição do livro de Samuel em 2 volumes, do livro das Crônicas em 2 volumes.
do livro dos reis em 2 volumes. Isso acontece nos 2 cânon, protestante e católico, o que não vai ocorrer no cânon hebraico, que vai disponibilizar apenas um único volume para Samuel, Crônicas, um único volume para Samuel, um único volume para Crônicas e um único volume para Reis. Daí vai dar a diferença na totalidade de livros. Porém, muito importante, preservando a essência e a quantidade do conteúdo. Nos livros profetas vai aparecer aqui Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e todos os 12 profetas, como cada um deles sendo um livro distintamente. Aqui dentro do cânon católico, como acontece no cânon protestante, vai ocorrer algo diferente do que acontece no cânon hebraico, onde esses 12 livros dos profetas menores são tidos apenas como um único volume. Só termo de informação, um pouco mais aí abaixo desse quadro informativo, você vai perceber os livros apócrifos que não foram colocados dentro do escopo que são chamados pelos próprios católicos de deuterocanônicos, que são 7 livros adicionais, mais alguns acréscimos em livros canônicos, como o livro de Daniel, o livro de Esther, e nós iremos falar tudo isso na próxima aula, detalhadamente, a respeito dos livros apócrifos e dos deuterocanônicos. Mas só para nós fecharmos, você vai ver aí na sua Bíblia, dos livros apócrifos são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus, e os acréscimos que nós iremos detalhar nas próximas aulas. O cânon protestante, ele possui 39 livros. É importante frisar que o cânon católico vai diferenciar-se do cânon protestante e do cânon hebraico dada a quantidade de material existente, não apenas a quantidade de livros. Se você pegar a diferença do cânon protestante e do cânon hebraico, você vai perceber que há uma quantidade de livros existentes, mas nunca haverá quantidade de material existente, pois todo o material somado do cânon hebraico é o mesmo conteúdo do cânon protestante. Não muda nada. Em essência, é o mesmo material. A diferença é que estão dispostos estruturalmente de forma diferenciada. O que não ocorre com o cânon católico, pois o cânon católico tem a adição de mais 7 livros e outros acréscimos de livros por nós chamados de canônicos. Esta é a estrutura que você conhece muito bem do Antigo Testamento Bíblico, com seus 39 livros, dividido em 4 partes distintas. Esta é a divisão mais comumente aceita entre os estudiosos: lei, história, poesia e profecia. Os seus 39 livros, este é o Antigo Testamento Bíblico. É importante dizer, só para nós fecharmos esta aula, que todas as diferenças entre os cânons existentes e aqui abordados, o cânon judaico, o cânon católico e o cânon protestante, elas vão basear-se primariamente no Antigo Testamento Bíblico. No Novo Testamento Bíblico, o cânon católico e o cânon protestante são similares, eles não alteram em nada. Eles vão alterar no conceito do cânon hebraico ou do cânon judeu, cânon judaico, pois o cânon judaico não considera o Novo Testamento Bíblico como uma coleção de livros canonizados, pois, reiterar aqui mais uma vez, eles não entendem, não aceitam a Jesus como Messias. Logo, toda a história narrada pelos evangelhos, toda a história muito bem exposta e explícita por Lucas em Atos dos Apóstolos, as doutrinas de Paulo, os conceitos doutrinários de Judas, de João e de Pedro, o livro da Revelação, do Apocalipse, que foi escrito por João, não tem nenhum peso teológico e não tem nenhuma fundamentação bíblica, histórica para eles. Pois para eles são, a partir de Mateus até Apocalipse, meros
mitos fundantes que foram criados pela religião, a religião dos nazarenos. Meus amados, por enquanto é só. Fiquemos nesta singela introdução a um ensino majestoso, que é o ensino de canonização. Espero que você tenha entendido as principais diferenças entre os três principais cânon: cânon hebraico, cânon católico e cânon protestante. Eu te vejo na próxima aula e certamente vai elucidar, e a gente vai voltar a falar com uma autoridade maior, uma intensidade maior, de forma mais extensiva e robusta, quando nós estivermos tratando dos assuntos especificamente. Amém, queridos? Deus abençoe a todos e não se esqueçam, INTEPRE, Instituto Teológico de Ensino, Pesquisa da Religião, comunicando excelência à sua vocação.